Bem, meus amigos, vamos falar neste vídeo um pouquinho sobre compacidade de conjuntos, né? Quando nós temos um subconjunto dos reais, nós dizemos que ele é compacto se ele é limitado e fechado, tá? É claro que isso aí é tratando-se da reta numérica, né? Um subconjunto dos reais. Se o conjunto não for exatamente de dimensão 1, aí essas duas condições aí não são suficientes. Mas aqui neste caso, basta ser limitado e fechado. Bem, se nós pegarmos, por exemplo, o intervalinho de extremos 3 e 5, né? Esse intervalo é fechado e, além disso, ele é limitado. Portanto, o conjunto em si é compacto. Tudo bem? Aqui nós temos um conjuntinho compacto. Se você pegar, por outro lado, o intervalo de extremos menos 8 e 12, fechado em menos 8, fechado em 12 e aberto em menos 8, ele é um intervalo limitado. Contudo, não é fechado. Pelo fato dele não ser fechado, não é compacto. Tá? Não é compacto. Bem, e se eu tomar esse aqui, o intervalo... Não, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. O intervalo fechado em 1 e com mais infinito na sua parte superior. Bem, ele é fechado. Esse intervalo é sim fechado, né? Ele, porém, não é limitado. Não, ele é limitado só inferiormente. Superiormente ele não é. E devido a essas condições, ele também não é compacto. Então tem que ser limitado e tem que ser fechado. Tem que ser as duas coisas para ser exatamente um conjunto compacto. Tudo bem? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, né, só para a gente fechar, que eu tenho que provar ainda para vocês um teorema aqui. Então vou pegar aqui. Se você pegar, por exemplo, um conjunto, né, de termos 8, 15, menos 9, menos 23, aqui nós temos sim um conjuntinho fechado e, ao mesmo tempo, esse conjunto é limitado. É limitado inferiormente por menos 23, superiormente por 15. Então, pronto. Ele é compacto. Tá bom? Bem, vamos aqui então a um teorema, né, que é o teorema da página 53, teorema 8. Diz o seguinte: um conjunto X contido nos reais é compacto se e somente se toda a sequência de pontos em X possui uma subsequência
possui uma subsequência convergindo para um ponto de x. Tá aí, meus amigos, esse é o teorema. Vocês podem ver bem aqui que é um se e somente se, né? Portanto, temos que provar tanto a ida quanto a volta. Vamos começar com a ida. Bem, x é compacto, né? Suponha isso. Do fato de x ser compacto, x é limitado. Então, vamos recorrer ao teorema de Bolzano-Weierstrass. O teorema de Bolzano-Weierstrass. O que o teorema de Bolzano-Weierstrass diz? Que se você tem uma sequência limitada, que essa sequência limitada, ela possui uma subsequência convergindo. E acabou. Toda a sequência perdão, né? Toda a sequência xn é limitada, né? Toda a sequência xn limitada, perdão. Possui subsequência convergente. E como o x é fechado, né? Porque x é compacto, então x também é fechado. O limite pertence a x. Pronto. A ida está provada. Veja bem, do fato da sequência, do fato do conjunto ser compacto, ele é limitado e fechado. Pelo fato dele ser limitado, você recorre ao teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda a sequência limitada possui subsequência convergente. E esse valor para o qual a subsequência converge é um valor que está no conjunto, porque o conjunto é fechado. Portanto, já foi provada a ida. Vamos agora provar a volta. Bem, você supõe agora, né? Suponha que toda a sequência em x toda a sequência xn em x possui subsequência convergindo para ponto de x, né? Para um ponto de x. Bem, pessoal, vocês têm que analisar o seguinte. Então, eu quero provar que esse conjunto é compacto agora, que esse x aí é compacto, né? Nós vamos ter que provar que esse x é limitado e que ele é fechado. E veja que ele é limitado, né? X é limitado. Por que que x é limitado? Pois caso contrário, caso x não fosse limitado, teríamos para cada n natural, né?
teríamos para cada n a possibilidade de encontrar xn pertencendo ao conjunto X e o módulo de xn sendo maior que n. Mas veja bem, se para cada n tu pode encontrar um xn cujo módulo é maior do que n, assim xn não teria subsequência adimitada. O que contradiz a hipótese, né? Ora, se ele não possui subsequência adimitada, ela não ia convergir, né? Logo, não teria subsequência convergente. Sim, você não teria subsequência adimitada, porque você está formando de modo a sequência de modo que cada módulo de xn ganha de n. Essa subsequência não é limitada e, por sua vez, ela também não é convergente. Porque nós já vimos que toda sequência convergente é limitada. Se ela não é limitada, ela não pode ser convergente. Provamos já que essa sequência tem que ser limitada. Que esse conjunto, melhor dizendo, tem que ser limitado. Agora vamos provar que ele é um conjunto fechado, né? Ora, X é fechado. Pois caso contrário, né? Pois caso contrário, teríamos um A que não pertence a X, tal que o limite de xn é A, né? Onde x, n pertence a x para todo n natural. Tá bom? Nesse caso aí, meu amigo, a sequência... no caso, olha só, uma sequência xn converge para esse cara aí, já que ele não é fechado, né? Estou supondo que ele não é fechado. Eu estou supondo que existe um ponto fora dele, para o qual uma sequência de pontos de x converge. Então, se a sequência xn converge para A, toda a subsequência de... Então, já que essa sequência converge aí para A, que está fora de x, toda a subsequência dela converge para A. Mas isso, pessoal, contradiz... Mas isso contradiz a hipótese, né? Sim, porque a hipótese é qual, né? Vamos lembrar, nós estamos na volta. A hipótese é de que toda a sequência de x tem uma subsequência, né, que converge para um ponto de x. Eu estou aqui supondo que x não seja fechado. Mas isso é um absurdo, gente, né? Porque se ele não é fechado, vai ter algum ponto fora dele que vai ser aderente a ele, ou seja, uma sequência de pontos dele converge para um ponto fora dele, e aí toda a subsequência vai convergir para pontos fora dele. Mas eu já tinha eu já havia considerado que toda a sequência de pontos de x possui uma subsequência convergindo para um ponto de x. Quando você considera isso aí fora, quando você considera então que há um ponto fora do conjunto para onde uma sequência vai convergir, vai acontecer essa contradição aí. E aí acabou. Portanto, está provado que, de fato, se o conjunto X é compacto, isso equivale a dizer que toda a sequência dele, toda a sequência de pontos desse conjunto compacto, possui uma subsequência convergindo para um ponto lá dentro. Obrigado.